1 Pedro capítulo 1, versículos número 3. Primeira epístola de Pedro, apóstolo, capítulo 1, versículo 3. Passou o livro de Hebreus, lá no finalzinho já da Bíblia. Tiago, 1 Pedro. Vamos ler juntos a palavra de Deus, assentados com reverência. Vamos ler 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, eu gostaria nessa manhã de pregar em cima de todo esse livro, toda a carta de Pedro. Então nós vamos andar por alguns textos desta epístola. E para quem não conhece essa palavra, esse texto da palavra de Deus, aqui na epístola de 1 Pedro nós temos um fato muito relevante que foi ali por volta da década de 60 depois de Cristo. Bom, Cristo morreu ali por volta do ano 33, né, depois do seu nascimento. E algumas décadas depois, a igreja já estava avançando para além das fronteiras de Israel. Já haviam igrejas fora de Jerusalém, fora da Judéia, já estava em Samaria, já estava também chegando na região da Ásia Menor. Já haviam igrejas, se você for ler a abertura da carta, da epístola, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, versículo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diáspora no Ponto. Ponto é uma região da Ásia Menor, Galácia também, Capadócia, na Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presença de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas. Aqui tem uma saudação inicial, um prefácio da epístola. E veja, esse povo que é o destinatário da epístola, é um povo que está na dispersão, ou seja, alguns cristãos, junto com alguns judeus em Jerusalém, foram perseguidos pelo Império Romano e tiveram que fugir, tiveram que emigrar e migrar para uma outra região, que foi a região ali da Ásia Menor, que já haviam igrejas plantadas ali, um povo que se reunia, que tinha uma vida de comunidade de fé. Então essas pessoas foram acolhidas, essas pessoas ficaram ali no Ponto, na Galácia, na Capadócia, e Pedro, o apóstolo, envia uma epístola para esse grupo, que está agora congregando longe da sua pátria Jerusalém. E ele vai se dirigir a esses dizendo: vocês são forasteiros. Só que eles não são forasteiros aqui no sentido geográfico, político, mas sim no sentido espiritual. E ele aplica isso para toda a igreja, no sentido de que toda a igreja de Jesus é composta de forasteiros, peregrinos, que não tem como pátria esse mundo, mas sim a pátria celestial, os novos céus e a nova terra que estão prometidos para o povo de Deus. Então, esse povo que está disperso, esse povo que está numa diáspora, numa dispersão, esse povo está vivendo agora um contexto de perseguição, porque eles chegam nessa terra como imigrantes.
E chegando lá, aquelas pessoas que estão ali no império, sendo influenciadas pela cultura idólatra, mundana do Império Romano, quando olham para esses crentes que estão querendo trabalhar, estão querendo viver em sociedade, viver na vizinhança, estão querendo ter ali a convivência social, eles começam a sofrer um tipo de rejeição, humilhação, pelo fato de serem quem são. Então você tem ali alguns relatos, não de uma perseguição violenta contra esses irmãos, mas desse tipo de perseguição, onde se havia rejeição, humilhação, tratamento diferenciado. Então você é de Jerusalém, você é um cristão, você é um seguidor de Jesus, tá, para você não é R$5 não, para você é 15. Você quer trabalhar? Tá, mas você vai trabalhar mais do que os outros e vai ganhar menos. É assim que vai funcionar para você que se diz cristão e está agora aqui. Então, para essa igreja, o apóstolo Pedro escreve essa epístola e ele mostra para essa igreja o seguinte: a misericórdia de Deus Pai, é o que ele vai dizendo no versículo 3 em diante. A misericórdia de Deus Pai trouxe para aquele povo que estava ali o novo nascimento. Vocês nasceram de novo, igreja. E vocês nasceram de novo para uma viva esperança, através da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Vocês receberam uma nova vida para uma herança que não vai perder valor com o tempo. É uma herança que Pedro vai dizer que ela não pode ser destruída, ela é incorruptível, não perde valor, é uma herança perfeita. Irmãos, vocês receberam uma herança gloriosa, reservada nos céus, para que aqueles que são guardados pelo poder de Deus através da fé recebam a salvação que foi destinada para vocês e se revela agora nos últimos dias. E Pedro vai dizer para a igreja nessa carta: nos alegramos nisso, mesmo que no momento atual, por um pouco de tempo, sendo vontade de Deus para nós, Deus permite isso, passamos nós por tristezas por conta de lutas e provações, para que a nossa fé, através das lutas e provações, se confirmando valiosa, muito mais preciosa que o ouro, que perece como qualquer material dessa vida, dessa terra. Mesmo que um ouro purificado pelo fogo, ele vai perecer, mas a nossa fé, quando ela suporta provações, perseguições, lutas, adversidades, conflitos, rejeição, humilhação, essa fé que sofre a dor, essa fé que transcende as angústias dessa vida, ela é provada como que o ouro no fogo, ela vai receber no final glória e honra na revelação final de Jesus Cristo. Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e aqueles que permanecerem nessa fé verdadeira, legítima, esses vão viver a glória, a honra e o louvor e a adoração na revelação final dele, quando ele retornar e consumar a salvação do seu povo. Estamos num mundo de lutas, de dores, de angústias, um mundo que está passando, destinado à destruição, mas também há uma promessa de que Cristo Jesus retornará e restaurará, e vai dizer lá em Apocalipse: eu faço novas todas as coisas. Deus vai renovar a terra, Deus em Cristo vai renovar os céus, e Deus vai fazer o seu povo habitar num ambiente eterno de glória, de honra, de louvor. Você crê nisso, irmão? Você vai viver isso aí? Amém. Foi basicamente isso que Pedro, o apóstolo, disse aos cristãos que foram dispersos de Jerusalém para o lado ocidental, a atual Turquia. A Ásia Menor é a atual Turquia ocidental. Foi onde eles ficaram ali, e nas igrejas que foram plantadas ali. Então agora eles eram não mais cidadãos de uma pátria, eles eram imigrantes. E só quem é imigrante sabe o que quer viver numa pátria que não é a sua. O preconceito, a perseguição velada. Só que, lembra, irmãos, nós somos o povo da Bíblia. E a história, a tradição histórica da Bíblia é a nossa tradição histórica. Você tem tudo a ver com Abraão, tudo a ver com Isaac, com Jacó, com Moisés, com o povo de Israel. E o povo de Israel foi imigrante no Egito. Sim ou não? Sim ou não? Então ser imigrante é uma coisa que nos conecta com o povo de Israel.
O povo de Israel foi imigrante também, lá naquela região da Babilônia, sim ou não? Foi, não foi? Um povo que foi escravizado, um povo que foi imigrante, e nós também nos identificamos, porque nós, em alguma instância, somos imigrantes nessa terra. Nós estamos aqui, mas a nossa pátria não é essa aqui. Você está no mundo, mas você não é desse mundo. Então há valores, há princípios, há coisas nesse mundo que fazem sentido para muita gente aqui, mas não deve fazer sentido para a igreja. A carta de Pedro para a igreja mostrando, em essência, vocês estão sofrendo da maneira que é bíblica. Vocês não estão sofrendo em razão de praticarem o mal, estão sofrendo porque fazem o bem. Então isso glorifica a Deus, isso é prova para a tua fé. Suporte a prova, essa fé vai ser aperfeiçoada e vai ser mais preciosa que o ouro e vai redundar em você, para você vida eterna. O fato deles seguirem fielmente ao Senhor lhes trouxe rejeição, humilhação por parte das pessoas com quem lidavam em várias esferas sociais. A pergunta que o apóstolo Pedro quer responder nessa epístola é a seguinte: se estamos em Cristo e somos salvos, nossa vida deveria melhorar, ou não? As pessoas pensam assim: eu vou para Cristo, então a minha vida tem que melhorar. Ou seja, a minha vida, eu tenho que prosperar nos meus negócios. Esse é um sinal de eu estar em Cristo. Eu tenho que ter uma vida emocional totalmente equilibrada. Isso é resultado de estar em Cristo. Eu tenho que conseguir realizar todos os meus sonhos. Isso é um fato de estar em Cristo. Só que, biblicamente, Pedro vai dizer: o fato de você estar em Cristo e ser salvo não implica necessariamente que a tua vida vai melhorar. Talvez você vai estar em Cristo, vai ser salvo e vai sofrer perseguições. Talvez você vai estar em Cristo, vai ser salvo, mas vai sofrer uma série de humilhações, injustiças. E isso é sinal de que a tua fé é legítima. Então vamos voltar para 1 Pedro capítulo 1, versículo agora 13. Falamos, aqui eu acabei de expor a você o versículo 3 a 7. O que nós acabamos de ler, é isso que tem, é esse sentido do texto. Agora veja, versículo 13, o apóstolo então mostra à igreja a sua responsabilidade de permanecer na fé, que espera inteiramente na graça que está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Versículo 13, acompanhe comigo. Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Então a igreja tem uma responsabilidade de permanecer nessa fé que espera inteiramente na graça que está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, todos os que sofrem injustamente por amor ao Evangelho precisam confiar que existe graça de Deus para que possamos continuar aguardando a consumação da salvação. Se você recebeu salvação, Deus te dará graça para permanecer na salvação, mesmo que você tenha que passar por sofrimentos e por perseguições. E aí Paulo não, né? Pedro. Ainda bem que a Vitória parou de filmar nessa hora. Eu estava filmando ali, a gafe não saiu na filmagem. Não Paulo, mas Pedro. Pedro vai dizer no versículo 14: como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente. Veja, você está em Cristo, você é salvo, você tem a fé salvadora. Portanto, agora você não cabe mais a você viver como? Conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. É tempo então de buscarmos mais santidade ainda, quando passamos por provações, por perseguições. Então, irmão, quando a perseguição vem, quando a provação e a humilhação vem, não é a oportunidade de você chutar o balde e meter o pé, desculpa a expressão. É a oportunidade de você ainda mais buscar santidade, porque só vai sofrer perseguição quem for de fato discípulo de Jesus. A vida de um discípulo de Jesus jamais será uma vida de mar de rosas. As coisas não vão dar certo o tempo todo. As coisas não vão funcionar como nós queremos sempre. Muitas vezes vamos sofrer. Paulo então apela ao Evangelho
e nos traz a revelação de que, veja, versículo 18: sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ou seja, ele está dizendo, a graça nos alcançou. Nós não alcançamos a graça nos alcançou. O que nos faz suportar a provação não é o nosso esforço pessoal e natural de suportar provações e permanecer crendo em Deus. Não, o que nos faz sofrer e continuar fiéis ao Senhor é a graça que é anterior à nossa obediência. Nós não obedecemos para que haja graça de Deus sobre nós, favor de Deus sobre nós, perdão de Deus sobre nós. Nós já recebemos a graça, o favor e o perdão, e agora por essa graça nós caminhamos, nós obedecemos, nós suportamos aflições. Ele está dizendo assim para a igreja: irmãos, sejam filhos obedientes, não andem nas paixões antigas do tempo da ignorância, e saibam que não foram as suas obras que trouxeram a vocês vida, mas a obra de Cristo trouxe vida a vocês, e agora vocês estão sendo resgatados da vida inútil que seus pais lhes negaram. Ou seja, vocês tinham uma vida inútil, vocês eram ímpios, vocês eram pecadores perdidos, mas agora vocês foram encontrados. Nós não encontramos Jesus, Jesus nos encontrou. Nós não aceitamos Jesus, Jesus nos aceitou na cruz. A nossa aceitação é apenas uma resposta de fé e arrependimento a esse Evangelho. É o sangue de Jesus Cristo, é o precioso sangue de Cristo, versículo 19, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. É esse sangue que nos resgata da vida inútil. Ele vai complementar dizendo que temos uma grande responsabilidade, irmãos. Versículo 22. Olha, abra sua Bíblia, acompanhe com a sua Bíblia, por favor. Para que você entenda o texto, para que você caminhe comigo no texto, para que você não fique perdido na exposição bíblica. Versículo 22. Tendo purificado a alma pela obediência à verdade, com vistas ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro. Então isso é um complemento, irmãos. A graça está sobre você, você já está em Cristo, você é salvo, você foi resgatado da vida inútil. Portanto, agora faça isso, ame intensamente o seu irmão com o coração puro, não para alcançar a salvação, mas como resultado da salvação já ter te alcançado. E ele vai dizer no versículo 23: porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então, irmãos, porque vocês foram regenerados, porque vocês nasceram de novo pela palavra, pela semente do Evangelho. Então agora, essa palavra tem que produzir em vocês um jeito de viver, demonstrando no mundo que nos odeia, que nos persegue, porque odeia e persegue o próprio Senhor, nós permanecemos na nossa vocação espiritual, que é amar intensamente uns aos outros, com o coração puro. Se o sangue nos cobriu, se a graça nos alcançou, se somos salvos, agora, pela obra dele, somos salvos para as boas obras, para o amor ao irmão. Não adianta amar o distante e não amar o de perto. Amém, irmãos? Não adianta amar o pobre, entregar cesta básica, ajudar financeiramente, cuidar de órfãos e viúvas, e odiar seu irmão que você convive diariamente ou semanalmente. Amém, irmãos? Não, irmãos, você vai amar tanto o seu irmão, que você está de perto e consegue ver a espinha no rosto dele, você consegue ver até a remela de manhã. Ai, gravei isso aqui. Você percebe os defeitos que você está perto. Deus te chama para amar esse irmão, tanto quanto amar o pobre, tanto quanto amar o estrangeiro, a viúva, o órfão, tanto quanto amar até o inimigo.
A nossa vocação espiritual, porque somos salvos, é amar as pessoas. Amém ou não, igreja? Amar, amar. E ele explica isso, irmãos. Por que vocês vão fazer isso? Por que vocês podem fazer isso? Versículo 25, capítulo 1. A palavra do Senhor permanece para sempre. Essa palavra é o evangelho que foi anunciado a vocês. É a semente incorruptível, que traz salvação e transformação de vida, tanto para os que creem, quanto para os que ainda hão de crer. Por isso que aqui eu quero desconstruir uma coisa. Não existe essa coisa de pregue, se necessário use palavras. O evangelho que traz vida, veja, versículo 25, esta palavra é o evangelho. A vida no evangelho vem pela pregação, pelo querigma, pela proclamação da verdade. Temos que anunciar a palavra, claro que a partir de uma vida. Eu não posso negar a palavra que eu prego com a minha vida, mas eu não posso dizer que apenas a minha vida prega. Deu para entender, irmão? Então essa coisa de pregue, se necessário use palavras, não é verdadeiro. Não é uma verdade. Pregue com palavras e viva, para que as palavras sejam confirmadas com o teu modo de viver. Amém? Vida e pregação importam. Repete após mim assim: vida e pregação importam. O Senhor nos chama para evangelizar, mas também nos chama para viver. E para chegar às pessoas que não creem, primeiro, com testemunho, porque, irmão, é óbvio, se você não tem um testemunho, você não vai evangelizar. É óbvio, se você não é uma pessoa que é atraente para o evangelho, as pessoas já vão falar assim: o que você tem para dizer? Eu não vou conseguir escutar porque a sua vida fala mais alto. Deu para entender, irmão? Então, claro que nós temos que amar as pessoas, nós temos que ter um bom testemunho, nós temos que ter uma vida que mostra santidade, e sim, nós temos que ser intencionais na pregação do evangelho, na evangelização dos pecadores. Temos que fazer. E, irmão, isso é uma medida da nossa fé. Quem tem fé robusta está ocupado também com evangelização. Deixa eu te falar uma coisa. Nós temos aqui marcas que temos defendido. Não é um padrão do nosso ministério. Nós não somos igreja 9 marcas. Nós não temos, não vamos colocar na placa lá 9 marcas. Não. As 9 marcas que temos aprendido com o ministério 9 marcas, do pastor McDev e do Jonathan Lima, é apenas um parâmetro. São marcas que nós julgamos ser importantes para uma igreja ser saudável. E uma dessas marcas é o entendimento bíblico e a prática bíblica da evangelização. Nós, como igreja, para sermos saudáveis, temos que ter uma cultura de evangelização. Os membros deveriam estar todos eles comprometidos diariamente com as oportunidades que o Espírito dá de falar do evangelho, falar que Jesus Cristo salva. Falar que há salvação em Jesus Cristo. Falar que Deus em Cristo veio a esse mundo para morrer e ressuscitar em favor de pecadores. Nós temos essa responsabilidade. E eu vou dizer para você, essa é uma medida da nossa fé. Uma fé robusta está engajada com a evangelização. Uma fé fraca se oculta e se esconde e se exime da responsabilidade da evangelização. A pergunta é, ao longo da semana, o quão intencional você tem sido para falar de Jesus às pessoas? Você fala da sua fé, você fala do seu Cristo. Se você não fala, reveja isso, se arrependa, peça perdão ao Senhor e graça, para que a partir de amanhã você tenha as oportunidades do Espírito na sua vida, de celebrar a oportunidade, o privilégio de comunicar a verdade que salva, o Evangelho do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então Pedro está dizendo para a igreja que essa semente incorruptível do Evangelho traz transformação de vida. Ou seja, vocês foram salvos, portanto, realizem boas obras. Não podemos inverter isso. Vocês fazem boas obras, portanto, são salvos. É o contrário, irmão. Vocês são salvos, portanto, façam boas obras. A palavra regenerou, a semente incorruptível produziu vida. Então agora cresçam no amor fraternal. É isso que acontece quando alguém nasceu de novo. Eu me lembro de uma história de um filho que falava sempre pro pai assim: pai, eu te amo, pai, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Te amo como eu te amo. Sentava no colo do pai, tá uma criança, né? Devia ter, sei lá, 9, 10 anos. Pai, como eu te amo, como eu te amo, como eu... Pai, que bom, filho. Vamos fazer o seguinte: papai tá precisando de uma ajuda sua. Vai lá fora, tem um lixo aqui na cozinha, amarra, leva lá o lixo pra mim. Ah, tá bom, pai, tá bom.
Aí daqui a um tempo voltava. Pai, te amo, pai, como eu te amo. Eu não sei viver sem o Senhor, eu te amo tanto. Ai, como o Senhor é maravilhoso para mim, o Senhor é o melhor pai do mundo. Filho, já levou o lixo? Ah, não, daqui a pouco eu vou levar. Aí passa mais um tempo, ele volta. Pai, como eu te amo. Sentando no colo. Pai, me dá um abraço, me dá um beijo. Me dá uma mesada. Pai, como eu gosto de você. Pai, o Senhor é maravilhoso para mim. Te amo tanto. Filho, já levou o lixo lá fora? Não, ainda não levei. Depois eu vejo isso, pai. Isso aconteceu mais algumas vezes, até que antes do filho falar, num outro momento ele falou, peraí, filho, não quero falar com você enquanto você não me responder. Já levou o lixo lá para fora? Ainda não, pai. Falei, então não quero ouvir o quanto você me ama. Moral da história. Deus é nosso pai. E quando Ele nos salva, Ele não nos salva pela nossa obediência, mas para que nós possamos crescer em obediência, porque a fé legítima cresce em obediência. E não adianta nós dizermos palavras, canções para Deus, que não se traduzem na vida, na maneira como vivemos. Não adianta dizer, eu te amo, Senhor, ou então somos um no amor de Jesus, e você vira a cara para o irmão. Somos um. É uma hipocrisia, né? Por isso que nós temos que ter um cuidado com o que nós cantamos. Porque, peraí, você vai cantar uma coisa que você está disposto a viver? Na minha época de adolescente tinha a polêmica do Toque no Altar, que escreveu a música Eu estou disposto a morrer por ti. Ele pegou a frase lá de Paulo falando que estava disposto a morrer pelo Evangelho. Ele cantava isso. Mas a pergunta é, você está disposto a morrer mesmo? Você pode ir lá na Coreia do Norte evangelizar? Você consegue entrar na janela 10h40 e ficar ali falando do Evangelho, correndo risco de morte? Ou se alguém chegar para você e falar, ou nega ou morre. Então assim, gente, é sobre isso que a gente está falando. Amor e santidade aqui, então, portanto, para Pedro, nessa carta que ele explica para a igreja, é a mesma coisa. A santidade verdadeira se manifesta em amor ao próximo, amor a Deus. E o amor verdadeiro é santo. Tinha aquele cara lá, o cantor secular, que falava assim, consideramos justas, é isso? Toda forma de amor? Todas as formas de amor? Quem conhece? Acho que foi Lulu Santos, né? É justa toda forma de amor? Se toda forma de amor é justa, então vamos ter que aceitar a pedofilia, irmão. Se toda forma de amor é justa, um homem de 50 anos vai falar que ama uma criança de 7 e você vai falar, ué, mas é justa toda forma de amor. Toda forma, toda é muita coisa. Eu estou usando só um exemplo. E tem muita gente fazendo maldade, dizendo que é amor. O rapaz começa a namorar a menina, depois de um tempo vira dono do coração dela. Uma hora ela vê que está sendo oprimida, se liberta. Aí ele acha que é dono dela mesmo, né? Vai lá e tira a vida dela. Não, mas eu amo. Não ama nada. Irmãos, eu não vou continuar a mensagem porque não vai dar tempo de terminá-la. Mas a partir de semana que vem a gente continua no capítulo 2. Porque tudo isso que eu estou falando aqui, nessa manhã, é sobre um tema que eu quero que você compreenda cada vez mais. Membresia bíblica. Irmãos, Pedro está escrevendo a um povo. Pedro não está escrevendo a Timóteo aqui. Ele não está escrevendo a Tito aqui. Ele não está escrevendo a João Marcos aqui. Ele está escrevendo aos... Vai lá no capítulo 1, versículo 1, para você ver de novo. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos... Diga assim, eleitos, que são forasteiros da diáspora. Ele escreveu a um grupo de pessoas. Cada recomendação da carta de Pedro é para a igreja, é para um povo. E olha, quando você recebeu Jesus, você também assumiu um compromisso com Ele e com o seu povo. Quando nós não temos uma vida comprometida com o povo de Deus, nós não estamos vivendo a fé bíblica legítima. Amém, irmãos? Mais adiante nós vamos desenvolver um pouco mais essa palavra, mas eu quero que você guarde isso no seu coração. Deus criou a igreja para a igreja revelar quem Ele é ao mundo. E o mundo vai rejeitar a igreja. O mundo tem que rejeitar a igreja porque o mundo está caminhando no caminho daquilo que nós chamamos de trevas espirituais.
Cristo é a luz do mundo, um mundo em trevas espirituais, um mundo caído espiritualmente. E o que nós temos muitas vezes é crentes que são como esse filho, que diz amar o Pai, mas a sua vida e a sua maneira de se relacionar com o Pai nega as suas palavras. Mas a igreja é chamada para viver dessa forma que o apóstolo nos revelou aqui em sua palavra. Ele vai dizer: vocês foram regenerados para uma viva esperança, para uma herança incorruptível, para que vocês que estão guardados no poder de Deus, vocês possam receber a fé, ou melhor, a salvação através da fé. E vocês vão se alegrar nisso, mesmo passando por tribulações, por provações, por sofrimento. Nós temos aqui então uma igreja que está permanecendo unida. Ela congrega, ela convive, ela serve, ela ama, ela cresce em amor, mesmo passando por perseguição. Então isso vai muito na contramão do evangelicalismo cultural desse tempo, onde muita gente frequenta a igreja como consumidor, como quem vem para receber, não para dar, como quem vem apenas para ter o ego massageado ou a satisfação das suas próprias necessidades, não como alguém que vem para servir, para entregar, para doar, para amar, para cuidar. Muitas vezes nossas relações da igreja são relações estritamente distantes emocionalmente falando. É o irmão de tratamento, é pronome de tratamento. A gente fala que é irmão no pronome de tratamento, porque acabou, passou dali, eu não quero nem saber do meu irmão. Mas quando ele precisa, ou quando ele está ausente, muitas vezes, nós temos essa cultura. E eu vou falar para você, eu vou ensinar muito aqui a igreja, para que ela possa entender que a responsabilidade do cuidado do povo também é do povo, não só do pastor. Porque as pessoas acham que o pastor tem que visitar. Isso, tem mesmo. O máximo de pessoas se preocupar com os ausentes tem, mas o membro também, porque a palavra diz: amem uns aos outros com amor puro, com coração puro. Como é que você vai mostrar amor para o seu irmão? Como é que eu vou mostrar, eu como membro, vou mostrar amor para o meu irmão? Cumprimentando ele só domingo? Procurando saber dele apenas quando encontro ele na igreja? Ou, por exemplo, querendo saber dele ao longo da semana, como ele está? A pergunta não é só quantas pessoas o pastor visitou. A pergunta é: quantas pessoas eu estou disposto a visitar porque eu amo? Nós tivemos uma situação aqui, que eu já falei mais de uma vez aqui em pregação, da nossa irmã Thalita, que ficou doente 3 meses em casa. A pergunta não é quantas vezes o pastor visitou a irmã Thalita que estava doente. A pergunta é quantas vezes os membros visitaram a Thalita quando ela estava doente. E a gente tem a tendência, irmão, de procurar aquele que a gente tem afinidade. Não, é minha melhor amiga, eu vou visitar. Aquela ali eu não sei nem quem é, se ela estiver doente eu não estou nem sabendo. Mas a igreja aqui, eles estavam num contexto de perseguição, um contexto de provação. O Império Romano, a cultura, indo contra eles, humilhando eles no trabalho, humilhando eles no comércio, humilhando eles na escola, humilhando em tudo quanto é lugar. Ser crente era uma coisa ruim naquele tempo. Semana que vem eu vou explicar essa questão do ser cristão. Isso não era um elogio. Isso era um deboche. Isso era um apelido. Era chamar a pessoa de desprezível. Porque não sei se você lembra, mas a morte de Jesus foi desprezível. O Cristo desses cristãos foi morto nu, com o rosto desfigurado, foi humilhado, tratado como lixo, foi cuspido, esbofeteado. Então não foi uma coisa gloriosa. E esse povo está dizendo que ele ressuscitou. Mas cadê ele? Subiu. Grande ilusão, bando de fanáticos. Era assim que o povo olhava para o povo lá da diáspora. E esse povo da diáspora não abriu mão de continuar vivendo a vida em congregação, não abriu mão de viver igreja local. Irmão, entenda uma coisa: a tua fé só pode ser legítima se ela tiver um compromisso público de viver com uma comunidade. Você não pode dizer que está unido a Cristo sendo desigrejado. Você não pode dizer que está unido a Cristo e não tendo pastor na sua vida. Você não pode dizer que está unido a Cristo não tendo uma igreja ao qual você convive e as pessoas convivem com você. Você cuida delas e elas cuidam de você. Voou meu relógio, mas o reflexo está em dia, né, irmão? Voou meu... matei no peito. Eu vou parar aqui porque eu sei que isso aqui é um anjo falando assim: tá bom, pastor, agora você continua semana que vem. Tô brincando, é que meu horário acabou mesmo. Essa palavra de Pedro é: irmãos, não importa o que aconteça,
O governo pode instaurar agora a perseguição política contra os cristãos. Pode instaurar agora, amanhã. A partir de amanhã, ser crente vai da cadeia. Nós vamos continuar unidos. Vamos continuar congregando. Vamos continuar vivendo em amor, cuidando uns dos outros. Pedro diz para a igreja: meus irmãos, versículo 14, 1 Pedro 1, como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito: sejam santos porque eu sou santo. E se vocês invocam como Pai aquele que, sem parcialidade, julga segundo as obras de cada um, vivam em temor. Vivam, não é viva, não é João Marcos viva, é povo na diáspora, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes negaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Versículo 22, tendo purificado a alma pela obediência à verdade e com vistas ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros. Irmão, é isso que nos cabe. Amar intensamente uns aos outros de coração puro. Por quê? Porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, ao qual vive e é permanente. Porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta palavra é o evangelho que foi anunciado a vocês. Vivam pelo evangelho. Cresçam no amor fraternal. Amém, irmãos? É isso que Pedro está explicando para a igreja. A gente continua semana que vem. Em nome de Jesus.